Hoje eu vim falar de aspectos que são importantes dentro da constelação familiar. Aspectos esses que vão dar o tom da sua trajetória e do seu caminhar. E tem a ver com o propósito de alma, com o propósito da vida e com o propósito de cada situação da sua vida, de cada ciclo, de cada início, cada meio e cada fim. Quando nós falamos de início e fim dentro da constelação familiar, tem aspectos importantes que a gente vai levar para o resto da vida. Aspectos esses de quando nós iniciamos algo com uma intenção, com uma origem, com uma força que vai direcionar a sua vida para esse aspecto que foi inicial. E também para esse aspecto que tem a ver com o final. Como nós terminamos as coisas na nossa vida? Como nós terminamos com os nossos relacionamentos, com a nossa carreira, fazemos as nossas transições, como nós terminamos uma amizade, né? Como nós nos despedimos até de um ente querido para que ele possa ficar livre dentro desse mundo espiritual de cada um. Porque dentro da constelação familiar nós olhamos muito para intenção, como isso se originou e como isso vai estar virado para uma perspectiva, para um caminho. E eu vou falar isso para você entender de uma outra forma, contando histórias aqui. Quando eu fui a primeira vez, lá atrás, para um trabalho, para um emprego, qual era a minha intenção? Muitas vezes eu continuo com essa intenção em outros trabalhos também. Às vezes eu comecei a trabalhar e dei um passo à minha vida econômica, financeira, conectada a um desejo do meu pai, conectada a um desejo da minha mãe. E essa origem ainda vai estar dando um sinal, um sintoma para os meus trabalhos e para os meus empregos. Como assim? Às vezes o meu primeiro trabalho tinha a ver com dar de presente para minha mãe uma casa, ou mesmo trazer sustento para minha vida familiar, do meu pai e da minha mãe. E nessa intenção que eu fui, eu tive êxito ou não. E isso fica conectado comigo. Às vezes eu vou mudando de trabalho inconscientemente e o meu desejo é o mesmo. É ainda trazer sustento para o meu pai, para minha mãe, ou mesmo ter um desejo de comprar um tênis, ter comprado algo, e isso fica dentro de mim, até eu conseguir chegar nesse propósito. E muitas vezes eu chego nesse propósito e eu não consigo largar. Às vezes eu já consegui tudo isso para o meu pai, para minha mãe, eu fui para esse desejo que era trazer sustento para eles, eu tive êxito porque a vida, ela traz muitas oportunidades para que a gente traga resoluções para o nosso propósito, para que a gente revele o nosso propósito. E quando eu chego nesse lugar que eu vejo que eu dei esse sustento para o meu pai e para minha mãe, eu não consigo ir para a minha nova etapa de vida. Por quê? Eu não finalizei, eu não reconheci. Às vezes eu ainda estou encaixado nessa perspectiva. Então eu preciso finalizar isso, reconhecendo, aceitando, modificando e transformando e trazendo um novo objetivo. Eu percebo muitas pessoas que dentro das suas carreiras tiveram grandes mudanças porque foram chegando nos seus propósitos. Eu tinha um propósito de fazer uma faculdade, eu fiz. Quando eu cheguei e fiz a minha faculdade, eu mudei. Agora eu quero ter uma casa, um apartamento, um carro. Eu consegui. E aí agora eu mudei mais uma vez de carreira ou de um emprego, de um trabalho. E isso é saudável. Toda vez que eu consigo viver, fechar um ciclo e morrer para aquele algo finalizar, eu consigo ir para uma nova relação de um novo propósito. E é claro que traz as suas singularidades das habilidades, da nova consciência, aquilo que eu estou aprendendo e aquilo que eu estou trocando dentro da minha carreira. E quando eu não consigo me desligar daquilo porque ainda me deixa próximo do meu pai e da minha mãe? Tudo bem, isso não é errado, porém a gente tem que deixar claro, porque às vezes eu quero mudar, mas ainda não está pronto dentro de mim, porque o meu desejo ainda é ficar ali, naquela condição, trazendo sustento para o meu pai e para minha mãe. Ou vou mudar um pouquinho de lugar e de ângulo para você entender o pensamento sistêmico.
Às vezes eu tive uma vida com meu pai, com a minha mãe, que não foi muito legal. E como homem ou mulher eu falo, quando eu me casar, eu vou sair da casa dos meus pais. Ou o meu casamento vai me tirar da casa dos meus pais. Então, eu faço desse casamento para me afastar desses pais. E o que acontece? A minha intenção, a minha realidade para esse casamento não era um companheiro, era sim me afastar dos meus pais. E quando eu chego nessa relação e consigo chegar no meu propósito, revelar ele, aquela relação não tem mais uma função, uma tarefa. E aí ela tende a quebrar. E aí eu tento, ali dentro da minha relação consciente, ficar, mas o meu propósito já foi alcançado. E às vezes o propósito dessa pessoa que chegou até mim também era esse. Era, através do casamento, dar um passo da sua família de origem, da alma familiar. Então, quando eu consigo olhar para isso, eu olho para essa pessoa e digo, nós chegamos em algo muito especial. E agora eu percebo que eu estou pronta para o próximo passo. Porque inconscientemente nós vamos tentando encontrar soluções para as nossas questões. E quando nós encontramos, nós damos passos diferentes. Ou mesmo se eu tenho uma empresa e antes dessa empresa eu saí fugido de algum lugar. E venho para essa empresa com todo o medo e toda a exclusão que veio como, sei lá, pessoas de outros países, ou eu tive uma sociedade anterior. E dentro dessa sociedade eu tive uma briga e eu fugi dessa briga falando, eu vou provar que eu sou melhor. E nessa empresa eu vou repetindo todos os aspectos negativos da empresa anterior, porque eu não fechei bem essa empresa. Eu não consegui me despedir com clareza, com reconhecimento e com aceitação. E eu trago todos esses aspectos para essa nova empresa. Ou mesmo quando a gente olha em constelação familiar, que a pessoa está conectada demais no estágio de morte fúnebre. Ela não sabe ali se despedir. Ela teve a origem, ela teve um caminhar, porém, nesse aspecto, quer deixar livre o outro para que ele siga com a sua espiritualidade, com as suas crenças, né, com o seu movimento de morte, e você fique na vida, é preciso descobrir uma forma de se despedir. É preciso aprender até a se despedir. Então, como se inicia algo e como se termina algo na constelação é algo muito singular, é algo muito precioso. E quanto mais nós estamos conscientes, fazendo os nossos planos, organizando, fazendo a nossa trajetória, melhor para a gente encontrar esse propósito. E toda vez que nós encontramos um propósito, chegamos ali, é hora de fazer um novo propósito. Até mesmo um propósito de não fazer nada. Agora que eu cheguei nesse lugar, eu consigo desfrutar a vida de todas as maneiras possíveis. E essa clareza é muito importante. Lembrando, lá atrás, ordens do amor, hein? Antes do amor vem a ordem. E isso é um aspecto importantíssimo para a constelação familiar. Ó, quer saber mais sobre constelação? Deixa a sua questão, fala comigo e eu faço um próximo vídeo para você. Beijo no coração e até a próxima!